Bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre os contratos de trabalho especiais à luz da nova Lei Geral do Trabalho. Primeiramente, quero vos convidar a olharem para o artigo 48, que é o artigo que nos fala sobre o que é que o legislador considera como contrato de trabalho especial. Desde já, temos aqui que destacar o esforço do legislador para elencar finalmente, não é, de uma única vez, tudo o que são contratos de trabalho especiais, que desde já destacar que a maior parte destes contratos, eles não são novidades. O que acontece é que eles estavam meio que dispersos em outros diplomas, não é? E nem todos tinham, digamos assim, o privilégio de estarem mencionados na Lei Geral do Trabalho. Então, uma das coisas que temos que salutar nesta nova Lei Geral do Trabalho é o esforço de podermos agora elencar, de uma única vez nós entendermos quais são todas as opções de contratos especiais que existem. Portanto, só para nós termos uma noção, temos então um contrato em grupo, o contrato de aprendizagem, ou como todos nós conhecemos, o contrato de estágio, o contrato a bordo de embarcações de comércio e de pesca, que também é um contrato muito interessante, que também tenho muitas considerações sobre ele, os contratos a bordo de aeronaves, o contrato de trabalho no domicílio, o contrato de trabalhadores de trabalhadores civis em estabelecimentos fabris militares, okay? Temos também o contrato rural, o contrato de trabalhos de estrangeiros não residentes, que este aqui temos muitas considerações sobre ele. Na linha I encontramos ainda o contrato temporário. Na linha J, pela primeira vez está mencionado na Lei Geral do Trabalho o contrato de teletrabalho. Na linha K, o contrato em comissão de serviços. Na linha L, o contrato de trabalho desportivo. A linha M, também pela primeira vez na Lei Geral do Trabalho, o contrato de trabalho doméstico. Okay? Na linha N, o contrato de trabalho artístico, entre outros contratos como tal declarados por lei. Okay? Só por aqui temos que tirar o chapéu ao legislador, porque ele já nos deu aqui um leque mais do que exaustivo de tudo que são considerados contrato de trabalho, de tudo que serão contratos especiais. Nós aqui não vamos abordar cada um deles, mas vamos, só a título de exemplos, mencionar alguns deles só para vocês terem algumas noções que eu creio que são importantes. A primeira delas é a questão do teletrabalho, que é um regime que nunca esteve contido na Lei Geral do Trabalho, portanto, não estava nas outras duas leis anteriores e, tal como vocês se lembram, teletrabalho é uma realidade que só se tornou mais necessária no período da pandemia. E por isso só agora é que não é, houve oportunidade de incluir este tipo de trabalho dentro da Lei Geral do Trabalho. E entende-se, portanto, o legislador ainda teve o cuidado de nos definir o que é teletrabalho. Logo na linha BB do artigo 3º, vocês vemos a definição que o legislador nos diz que o teletrabalho é atividade laboral realizada habitualmente fora das instalações da entidade empregadora, através do recurso da tecnologia, ou seja, desde que a pessoa tenha o computador, impressora, o telemóvel, ou seja, todos os meios que a tecnologia hoje em dia cria, não é? É possível que o trabalhador desempenhe então este trabalho normalmente. Eu também queria sublinhar que, embora só agora é que o teletrabalho está a ser mencionado na Lei Geral do Trabalho,
no fundo, esta legislação já existe, porque, como eu vos disse, isto aqui foi uma discussão que começou na altura da pandemia e, dada as necessidades que as empresas tiveram na pandemia, nessa altura foi publicado o Decreto Presidencial 5222, que também está aqui na descrição desta aula. Por favor, não se esqueçam de o descarregar para acompanharem melhor a leitura. E se vocês olharem para o Decreto Presidencial 5222, vão ver que já naquela altura, em 2022, foi criado uma regulamentação bastante completa, bastante rigorosa sobre aquilo que implicava, as condições que implicavam sermos teletrabalhadores, ok? Mas é de destacar que ela agora já esteja na Lei Geral do Trabalho, não é? Porque deveria ter sido, inclusive, ao contrário, não é? Porque a Lei Geral do Trabalho é que tinha que ser a norma habilitante para este decreto, mas agora já está tudo, digamos assim, regulado, não é? Já está tudo em conformidade. Okay? Portanto, o teletrabalho ele está previsto a partir do artigo 62 e que nos diz que este regime de teletrabalho pode ser exercido como um teletrabalho domiciliar, pode ser exercido num escritório satélite, pode ser exercido num centro comunitário ou pode ser exercido ainda em teletrabalho nómada, ou seja, que a pessoa vai trabalhando a partir de qualquer localização geográfica sem qualquer tipo de problema. Outra coisa que também é importante nós termos a sensibilidade que o legislador nos diz que há uma igualdade de tratamento quer pelo teletrabalhador em relação aos demais trabalhadores da empresa, o que é algo que temos que destacar porque não podemos então fazer esta discriminação decorrente do disposto no artigo 63. Okay? Outra coisa que também o legislador teve a oportunidade de salvaguardar prende-se com a privacidade deste trabalhador. Imaginem, por exemplo, como vocês poderão entender, quem está a fazer o teletrabalho no seu domicílio, muitas vezes não terá muito esta questão não tinha a questão da privacidade salvaguardada. Não, o legislador teve a preocupação de dizer que não é porque a pessoa já tem acesso ao computador, à impressora, ao telemóvel, à internet, não é que este trabalhador vai estar disponível para atender às necessidades da empresa durante 24 horas. Portanto, este trabalhador não terá que estar disponível para a empresa por exemplo, num domingo às 10 da noite. E então, não só o legislador fala mesmo sublinha a necessidade do teletrabalhador tem que ter o horário de trabalho, e está aqui no número 2, entre as 9 e as 17 horas, como este trabalhador tem ainda que ter alguma privacidade, não é? Tendo em conta que ele se encontra na sua habitação. Okay? Portanto, é o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar, mas não se esqueçam, a Lei Geral do Trabalho agora coloca estes 3 artigos, mas aqui no Decreto Presidencial o 5222 ele está bastante, regulamentado e por isso eu desde já vos convido a vocês não deixarem de não só fazerem o download, mas depois a lerem com bastante atenção, porque como vem aqui neste decreto foi dado o que é, foram dadas definições, o que é cada uma das modalidades do teletrabalho, que é discriminado a questão dos instrumentos de trabalho, portanto, o computador, a impressora, a internet, o telemóvel, enfim, tudo que o teletrabalhador necessita, em princípio tem que ser disponibilizado pelo empregador, porque antes deste decreto não estava muito claro se o trabalhador poderia ou não, teria ou não que trabalhar utilizando os seus próprios meios. Também está aqui salvaguardado que, por exemplo, caso o trabalhador incorrer em despesas adicionais
para poder desempenhar o seu trabalho, estas despesas têm que ser assumidas ou devem ser reembolsadas a posterior pela entidade empregadora. Só a título de exemplo, estamos a falar, imaginem que estamos a falar de alguém que, pela especificidade do seu trabalho, não sei, um programador de informática da empresa, para fazer o seu trabalho precisa de uma internet, enfim, com uma capacidade muito superior, isto se calhar também vai impactar na conta no contrato que esse trabalhador tem com a sua internet, não é? Então, estas despesas terão que ser, então, reembolsadas a posterior pela entidade empregadora. Depois são aqui elencadas a questão dos deveres deste trabalhador, não é? Principalmente a nível da utilização dos meios da empresa, fala-se também do horário de trabalho, da igualdade de tratamento, a privacidade desse trabalhador. E então, como vocês veem, apesar de só agora nós vermos isto na Lei Geral do Trabalho, já em 2022 houve este esforço para regulamentar isto com bastante detalhe. Okay? Portanto, este é sim um dos contratos especiais que temos que ter noção de que ela agora existe e teletrabalho, eu acredito, não é? Salvo melhor opinião, que é daquelas modalidades de contrato que não terá volta atrás, não é? Portanto, é uma realidade, já existe, já está, não é? Em quase todas as realidades do mundo e as empresas também conseguem tirar muito partido em termos de custos com este tipo de trabalho e por isso eu entendo que é uma modalidade que não vai deixar de se utilizar e tem inúmeras vantagens para ambas as partes. Okay? Outra questão importante que temos que referir é a possibilidade que também, claro que sempre existiu, mas desta vez, nesta nova Lei Geral do Trabalho, tira-se algum momento para falar disto de uma forma ainda mais detalhada, que diz respeito à disciplina da mobilidade laboral de quem trabalha em grupos empresariais, ou seja, a mobilidade intragrupo. Portanto, nós temos aqui um artigo, a partir do artigo 115 e seguintes, estes artigos, se vocês olharem, tiverem a oportunidade de ler a Lei das Sociedades Comerciais, que é algo que eu notei, que estes artigos, eles casam muito bem, vão mesmo de encontro com praticamente o mesmo texto da Lei das Sociedades Comerciais, porque relações, tanto grupos empresariais, contratos em relação de domínio, tudo isto está melhor definido dentro da lei das sociedades comerciais. Mas, para vocês entenderem melhor, normalmente estamos a falar de grupos empresariais. Nós temos vários exemplos de grandes empresas no nosso país que trabalham como um conglomerado mesmo de empresas, em que cada uma das empresas vai se ocupar de uma determinada área específica, não é? Mas no final do dia eles trabalham como um grupo empresarial. Ok? Então, entende-se, o artigo 115 diz-nos que entende-se como mobilidade do trabalhador a possibilidade de se disponibilizar o trabalhador de uma determinada empresa para ir trabalhar temporariamente numa outra empresa desse grupo empresarial, mas, mas vai ser continuar a ter a relação contratual com a primeira empresa. Ok? É uma figura bastante interessante para as empresas que se encontram em relação de grupo. É uma figura interessante, no entanto, para que ela de fato aconteça, é importante que determinados requisitos estejam preenchidos, nomeadamente que o trabalhador em causa, portanto, o trabalhador que vai ser transferido, tem que ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Lá estamos nós novamente, porque já vimos que é o contrato, que é a regra geral e que melhor salvaguarda o trabalhador. Outro requisito,
as empresas, não é, que vão fazer esta troca de trabalhador tem que ocorrer entre sociedades coligadas, sociedades em relação com de simples participação, ou de relações recíprocas, ou de relação de grupo, ou em relação de domínio, ou seja, tem mesmo que existir documentalmente, não é, uma prova de que estas empresas são um grupo ou que estão subordinadas, não é, uma com a outra. Portanto, não podemos agora transferir o trabalhador para uma empresa que não tem qualquer relação com a nossa empresa. Portanto, esse acordo será inválido no caso. Outro requisito é que o trabalhador deve concordar com esta mobilidade. Portanto, o legislador entendeu que é importante que o trabalhador tenha uma palavra a dizer, embora, pronto, na prática nem sempre isso acontece, não é? Nem sempre, ainda que o trabalhador tenha uma palavra a dizer, não é? Sabemos bem que a empresa, não é? No final do dia, vai ter sempre um peso maior e que nem sempre o trabalhador vai poder dizer que não é? Mas, em princípio, pelo menos para a regra geral, o trabalhador tem que concordar com essa mobilidade e não é só concordar verbalmente, é mesmo assinado um documento onde conste a concordância do trabalhador em transferir-se para outra empresa. Outra coisa importante é que o legislador nos diz que esta mobilidade não pode ultrapassar os 3 anos. E, atenção, eu própria já vi, não é, várias situações em que esta mobilidade dura, não é, e às vezes dura e fica por 5, por mais anos, não é. Desta vez o legislador tentou comatar esse tipo de situações em que a pessoa vai e nunca mais volta, não é? E o legislador nos diz aqui que a mobilidade, conforme vocês podem ver aqui na linha D, não pode ultrapassar os 3 anos. Ao final de 3 anos, esse trabalhador vai ter que ser destacado definitivamente. Portanto, é algo que também convém que vocês tenham em atenção para não caírem então nesse risco. Okay? Conforme eu disse há pouco, todo este acordo tem que ser um acordo por escrito, é um acordo que é feito por 3 partes, não é? Que é a empresa principal, vamos entender assim, a empresa onde está o trabalhador e a empresa para onde ele vai ser mobilizado temporariamente. Portanto, estas 3 entidades têm que assinar então esse termo, não é? E nesse termo tem que estar identificado, claro que a identificação, o domicílio, a sede, não é? A morada, não é? De todas as partes, tem que estar identificados quais são os fundamentos desta mobilidade, ou seja, por que o trabalhador vai ser transferido para outra empresa? Okay? É porque a outra empresa está com falta de pessoal, a outra empresa teve um aumento no volume de trabalho, a outra empresa precisa de um especialista nessa área, ou seja, o motivo tem que estar discriminado nesse acordo, tem que estar também identificado qual é que será exatamente o trabalho que vai ser exercido lá tanto na outra empresa, a data de início, não é? E a duração, portanto, começa hoje e termina, não é? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e por fim, convém que tenha embaixo uma espécie de anexo com a declaração de concordância do trabalhador. Portanto, é uma figura interessante, caso vocês já estejam ou tenham no vosso plano em breve vir a fazer parte de um grupo de empresa, mas não se esqueçam que para utilizarem esta figura convém mesmo reunirem estes requisitos, está bem? Aqui na descrição desta aula também está disponibilizada uma minuta do que seria um acordo, não é? Para vocês terem uma noção da estrutura deste acordo que eu estou aqui a falar, e nessa estrutura vocês vão conseguir ver estes elementos todos que eu aqui mencionei, e por isso depois não deixem de também consultar esse material.
Continuando, não é, pelos tipos de contratos especiais, uma coisa que, embora possa não fazer parte, possa não ser muito relevante para um contexto de uma empresa, mas eu não posso deixar de mencionar que também foi agora incluído na Lei Geral do Trabalho o regime jurídico do trabalho doméstico, nomeadamente a partir dos artigos 74, 75 e 76. Isto aqui foi importante porque o trabalho doméstico não é que ele foi agora regulamentado, não. Ele já existia, portanto, ele já existe regulamentado desde 2016, através do Decreto Presidencial 155/16. O que é que acontece? Que o regime jurídico do trabalho doméstico sempre ficou um pouco desfasado, afastado da Lei Geral do Trabalho, o que fazia com que, por um lado, havia muitas pessoas que nem sequer tinham noção da sua existência, não é? Deste decreto, e isso também fazia com que o seu cumprimento, não é, não fosse assim tão considerado por parte das pessoas. Então, o legislador aproveitou também este novo diploma para incluir, não é, a existência do regime jurídico de trabalho doméstico dentro da Lei Geral do Trabalho, que eu acredito que isto aqui vem dar mais peso ao Decreto Presidencial 155/16. Okay? Mas, para quem não tem conhecimento de que regras são essas, é que basicamente desde 2016 que é obrigatório que o trabalho doméstico seja formalizada esta contratação. O trabalho doméstico também tem que ter proteção social, portanto, esses trabalhadores têm que estar inscritos na Segurança Social. Este decreto presidencial 155 inclui dentro do trabalhador doméstico quem faz serviços de limpeza, trabalhos de arrumação, trabalho de preparação de refeições, trabalhos como jardim, como jardineiro, trabalho como motorista, desde que seja tudo em prol do agregado familiar, tudo desde que seja um trabalho feito dentro de casa, é considerado trabalho doméstico, ok? E na altura, não é? Desde a altura que passou a ser obrigatório que o trabalhador doméstico tem que ter o seu contrato e este contrato é celebrado mediante o preenchimento da caderneta do trabalhador, ok? Portanto, como eu disse, não que isto seja importante para quem é gestor de uma empresa, mas é crucial que tenham conhecimento destas regras. Ok? Por outro lado, temos então o contrato de trabalho do trabalhador doméstico, okay? Que também tem aqui várias especificidades e várias nuances. Só para passarmos aqui em revista, o contrato de trabalho do trabalhador estrangeiro, ele está aqui mencionado na Lei Geral do Trabalho, mas quer nesta lei, quer na lei anterior, na Lei 7, o legislador faz referência que isto está regulamentado em legislação própria. Que legislação própria é esta? Temos vários, não é, diplomas avulsos, não é? Nomeadamente o Regulamento Presidencial número 108/11 de 25 de maio, que é o regulamento sobre o regime jurídico específico dos estrangeiros, não é? E também temos o decreto número 6/01, que é o regulamento sobre o exercício da atividade profissional do trabalhador estrangeiro não residente, ok? E volta e meia vai-se fazendo alguma legislação complementar sobre este regime, ok? Que especificidades é que este contrato de trabalho tem? Normalmente, o contrato de trabalho com um estrangeiro é mesmo daqueles contratos que começa mesmo com o contrato promessa de trabalho, de contrato de trabalho. Lembram-se que falamos na aula anterior. Porque é um contrato que, portanto, esta promessa de trabalho permite que, por exemplo, o trabalhador já possa, com isso, ir tratar da sua situação documental.
Porque imaginem, muitas vezes o trabalhador está fora de Angola ainda, está ainda no seu país de origem, mas a empresa quer contratar esse trabalhador. Então, há toda uma necessidade dessa pessoa ter um visto de trabalho para vir para Angola. E então, assina-se então este contrato, promessa de contrato de trabalho com o trabalhador estrangeiro, e com esse contrato ele já pode ir junto das entidades consulares, enfim, das entidades migratórias, ir tratar do seu processo de visto, não é? E quando ele estiver efetivamente no território nacional, é que esse contrato vai se transformar num contrato de trabalho, okay? Que esta é uma das especificidades. Outra das especificidades do contrato com um trabalhador estrangeiro prende-se com as regalias, okay? Porque como este trabalhador é um trabalhador que vem deslocado do seu trabalho, do seu país de origem, está convencionado que vai ter umas regalias um pouco diferentes, não é? Algumas semelhantes, mas vai ter algumas regalias diferentes dos outros trabalhadores. Por exemplo, a título de regalias, a empresa pode colocar, por exemplo, que vai ter, obviamente, vai ter férias, não é? E que, por exemplo, metade do seu no período de férias vai receber uma compensação a título de metade do seu salário no período de férias. Há empresas ainda mais progressistas que dão 100%, não é? Do salário, não é? Para o período de férias. A mesma compensação se dará a título de subsídio de Natal, não é? Subsídios do mês de dezembro. Este contrato normalmente tem assim uma matéria muito específica no que respeita a ajudas de custos e a outros subsídios, porque como eu disse, este trabalhador normalmente ainda não tem casa própria, ainda não tem portanto, não tem alojamento, não tem transporte, então o empregador muitas vezes acaba por negociar com o trabalhador que vai assumir estas despesas, não é? Inclusive despesas para transportes e uma viagem, ou duas, ou três, conforme aquilo que negociarem, para o seu país de origem, custeada pela própria empresa. Então, como podem ver, é um contrato, não é, que é interessante, não é? Claro que tem as suas vantagens, porque muitas vezes o trabalhador estrangeiro pode vir com alguma especificidade que nós não encontramos no mercado nacional, mas em contrapartida, a empresa, para conseguir atrair esse trabalhador estrangeiro, tem que se comprometer então com estas regalias adicionais. Ok? Portanto, só para sublinhar, volto a referir, toda a legislação de suporte desta aula está aqui na descrição da aula e caso suscitarem dúvidas, surgirem dúvidas sobre algum dos pontos que eu aqui mencionei sobre os contratos especiais, não é? Não hesitem, já tenham um e-mail, é apenas enviar.